É incrível como a Bíblia nos ajuda a vencer toda crise de identidade, como ela trabalha muito forte no nosso senso de propósito, na nossa crença de que sim, nós temos um propósito nessa terra, que nós não estamos aqui ao acaso, que nós temos um chamado e que nós precisamos cumpri-lo. Tem muitas pessoas que acabam banalizando essa questão, esse assunto, dizendo que nem todo mundo tem um chamado, nem todo mundo tem um propósito, nem todo mundo vai fazer algo de especial. Mas eu te pergunto, o que realmente é especial? O que é um chamado? O que é uma identidade? Quando a gente pega, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 29, ele diz assim: pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É uma coisa que depois que você ganha, não tem como tirar. Depois que Deus te dá um dom, depois que Deus te dá uma vocação, nunca mais isso vai sair de você. Esse dom, esse talento, essa vocação, esse chamado que você recebeu, vai continuar com você até o teu último suspiro, até o último momento da sua vida. Paulo, quando escreveu essas palavras, ele estava explicando, através de suas cartas para a igreja de Roma, algumas coisas muito importantes. Ele estava falando sobre a diferença entre a graça e a lei, explicando como a graça ela não apaga totalmente a lei, mas ela traz uma nova aliança, uma nova esperança, novas diretrizes. E nós podemos ver algo que Paulo ele acaba enfatizando bastante, que é uma questão de identidade. Antes de ele falar dos dons, antes dele falar da vocação como algo irrevogável, como uma coisa que você recebeu e nunca mais será tirado de você, ninguém pode tirar isso de você, ele fala sobre algo muito especial. No capítulo 8, versículo 15, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós vemos aqui Paulo falando fortemente sobre um senso de identidade. Nós recebemos uma adoção espiritual. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós, a partir do momento que temos um encontro com Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Isso abre um leque para algumas interpretações e alguns entendimentos necessários. Primeiro, todo mundo é filho de Deus? Não é o que a Bíblia está dizendo. Nós temos um senso comum que fala, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que receberam o espírito de adoção são filhos de Deus. E nesses casos, o Espírito testifica, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, confirma, comprova que aí sim nós somos filhos de Deus. Para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, nós precisamos passar pela adoção. Outras pessoas, talvez vocês já tenham ouvido a expressão aceitar Jesus, entregar a vida a Cristo. São diferentes expressões, mas todas elas se referem exatamente ao mesmo acontecimento, à mesma coisa, ao mesmo momento onde nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo e decidimos viver a vida conforme Ele preparou para nós. Nós sabemos que somos amados por um Deus e que esse Deus nos quer ter como filhos amados, Ele quer cuidar de nós. Só que o que muitas vezes nós rejeitamos é que um verdadeiro pai, um bom pai, educa e corrige seus filhos. Não dá para viver uma vida de um filho amado, não dá para viver uma vida com paternidade sem uma correção divina, sem uma correção de rota, sem uma correção de direção. Por isso o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito, ele testifica conosco através da consciência, através do nosso testemunho interior, através do mais íntimo do nosso ser, no nosso coração nós podemos senti-lo. Se você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, eu te garanto que você sente o Espírito Santo testificando com você na falta. É uma falta que você não sabe de onde vem, você não sabe por que você tem. Parece que você tem tudo, mas ainda está faltando alguma coisa.
o trabalho, as finanças podem estar ok, mas você não está satisfeito. A família pode estar legal, mas você não está satisfeito. E se te perguntar o que está faltando, você não sabe dizer o que é. Mas você sabe que está faltando alguma coisa, que não está completo, que não está perfeito. Porque você precisa receber o espírito da adoção. Você precisa passar por um momento de crer e aceitar que Jesus é o único Deus, o único Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que nós passamos pelo espírito de adoção, nós recebemos um senso de identidade, um forte senso de quem somos. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele trabalha e ele luta muito para confundir o senso de identidade dos filhos de Deus. Ele fez isso com Jesus. Quando Jesus se batizou, ele desceu as águas, João Batista batizou Jesus. Veio uma pomba, o Espírito Santo veio em forma de pomba, sentou em seu ombro, uma voz disse do céu: você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. Uma voz falou do céu: você é meu filho amado. Então todo mundo sabia que Jesus era o Filho de Deus, todo mundo que estava ali naquele momento sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha escutado a voz e ele também tinha confirmação que ele era Filho de Deus. 40 dias depois, quando Jesus está saindo do deserto, quando ele está saindo do seu momento mais frágil, da tentação, do seu grande jejum, qual que é a primeira coisa que o inimigo fala? Qual que é o primeiro ataque de Satanás, do demônio, contra a vida de Jesus? Se tu és filho de Deus. Antes dele falar sobre a fome que Jesus estava sentindo, antes dele falar sobre as dores, sobre as necessidades, antes de ele fazer uma proposta, se você me adorar, eu te dou o mundo, antes de qualquer coisa, o inimigo atacou a identidade dele. Se tu és filho de Deus, então transforma estas pedras em pão. Quando o inimigo ele ataca, mas será que eu sou? Será que Deus me aceitou? Será que Deus ele me aceitaria? Será que se eu entregar minha vida para Jesus hoje, mesmo eu tendo vivido um monte de coisa errada, será que Deus poderia perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida? O inimigo ele vai trabalhar sempre para te confundir, para te levar para longe da presença, para te confirmar na sua mente, no seu coração, de que não dá, de que você não consegue, de que você não é bem-vindo, ou de que você não vai conseguir, de que não vale a pena. Por que você vai aceitar Jesus e se tornar filho de Deus? Porque se você fizer isso, você vai ter que, por exemplo, deixar de fazer tal coisa. Você vai talvez deixar de ir num bailão, ou de beber uma cerveja, ou de fazer uma coisa ou outra. Você vai ter que esperar o casamento para ter relações íntimas. E será que vale a pena? O inimigo ele sempre tenta atacar a nossa identidade, nos afastando do Pai Celestial que nos criou, do Pai Celestial que nos gerou. Sempre que o inimigo consegue atacar a nossa identidade, ele também rouba o nosso propósito. E quando ficamos sem propósito, a nossa vida fica sem sentido. Nós vivemos em uma geração que não tem sentido na vida. Não consegue enxergar sentido na vida. Parece que a vida é fraca, parece que a vida é vazia, parece muitas vezes que a vida não vale a pena. A vida se resume a trends, a vida se resume àquilo que acontece de uma maneira muito rápida, a vida se resume a trabalho, finanças, a vida se resume a coisas tão insignificantes que vai chegando um momento que não tem mais sentido, que não tem mais ânimo, que não tem mais graça. E por isso nós vivemos em uma geração que está cada vez mais ansiosa, que está cada vez mais depressiva, porque o primeiro passo, nós temos uma grande dificuldade de ter uma identidade definida. Quem eu sou? Tem pessoas que não sabem quem são, não sabem o que são, não sabem com que se identificam. Hoje eu sou uma coisa, amanhã sou outra, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Não tem um propósito firme e definido do que fazer e para onde ir. Aí a gente começa, quando vive nessa confusão mental, a gente começa a ficar mal, a gente começa a definhar por dentro, a nossa alma vai definhando a ponto de ela ficar moribunda, a ponto de ela ficar sem força, sem ânimo, sem fé, sem capacidade de se levantar. Só que aí a Bíblia diz que
Os dons e a vocação são irrevogáveis. Então não importa qual é o estado que estamos neste momento, não importa qual é o estado da sua alma agora, não importa qual é o estado do seu espírito, não importa qual é o estado da sua mente no momento em que você está vendo esse vídeo, nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina que os dons e o chamado, a vocação de Deus, ela é irrevogável. E a grande pergunta é, será que eu tenho uma vocação? E eu te confirmo, com certeza. Só que tem um detalhe. Só porque você tem uma vocação não quer dizer que você ativou a vocação. E eu vou dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que elas nascem com um dom maravilhoso de cantar. Elas têm uma voz linda e elas cantam muito bem. Elas já nasceram com um dom. Mas isso não significa que ela vai se tornar um cantor, uma cantora. Só porque você nasceu com um dom não quer dizer que você vai se dedicar a isso. Só porque você nasceu com um dom não quer dizer que você vai exercer isso na sua vida. Tem pessoas que nascem com um dom de desenho e nunca desenharam. O cara tem um excelente dom de desenho, mas é pedreiro. Nem engenheiro ou arquiteto que poderia dizer, não, ele é pedreiro. Ele está lá assentando tijolo. Mas o verdadeiro dom, o verdadeiro talento dele está com papel e caneta na mão. O detalhe é, não é só porque você tem um dom, não é só porque você tem um chamado, não é só porque você tem uma vocação que você necessariamente vai ativar ela, porque ativar a vocação e o dom que Deus já colocou em você depende única e exclusivamente das suas atitudes e das suas decisões. É claro que existem pessoas que têm condições que facilitam. Existem pessoas que têm um nível de dificuldade maior, mas o que eu te garanto é que Deus ele sempre coloca em nós dons, talentos, habilidades e uma vocação, um chamado que nós temos sim condição de ativar. O que às vezes a gente quer pular etapas. A gente quer deitar no travesseiro e acordar já em Paris, embaixo da Torre Eiffel, vivendo uma vida cheia de luxos. A gente não vai conseguir simplesmente pular as etapas da vida. A gente vai vivendo elas uma a uma. E em cada etapa a gente vai ativando novas vocações, um novo talento, um novo dom. E cada dom, cada vocação, tudo aquilo que recebemos de Deus, a Bíblia fala que os nossos dons e a nossa vocação são irrevogáveis. O chamado é irrevogável. Só que aqui entra um detalhe que é assustador. Um dia prestaremos conta. Um dia prestaremos contas perante Deus daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, das nossas decisões, das decisões que tomamos e das decisões que deixamos de tomar. Isso é até, por um lado, assustador e preocupante, pois Deus nos deu o dom da adoção. Só que nós decidimos se queremos ser adotados ou não. Nós não somos crianças que não têm opção de escolha. Deus ele nos deu o dom da adoção. Mas nós escolhemos se queremos ser adotados ou não. Ninguém vai te obrigar a aceitar Jesus. Ninguém vai te obrigar a entregar a sua vida a Cristo. Ninguém vai te obrigar a começar uma nova vida. Mas, se você negar em algum momento, você vai ter que prestar contas perante Deus, perante o Senhor, perante Cristo, por que me negou. E caso você aceite, caso você tenha a melhor decisão da sua vida, que é aceitar, você vai ter uma jornada pela frente. Eu te digo, essa jornada é maravilhosa, com certeza, mas ela também tem seus desafios e você vai precisar ser forte, vai precisar permanecer firme. Hoje em dia eu vejo que uma grande dificuldade é justamente isso, permanecer firme e forte no meio da jornada, no meio da caminhada, sem desanimar, sem se desviar do foco, sem se desviar do caminho. Quando nós temos um forte senso de identidade e um forte senso de propósito, um forte senso de vocação, uma forte decisão, um foco de onde queremos chegar, daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos alcançar, a nossa vida tem um novo sentido. Existe uma nova animação, existe uma nova força, existe uma nova esperança e isso nos move, isso nos leva até o objetivo desejado e é sobre isso que o Evangelho fala também. Nós recebemos em nós algo que a gente não merecia. Nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos a presença de Deus, nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz em nosso lugar, mas mesmo sem a gente merecer, Ele nos amou tanto que Ele se entregou
na cruz do Calvário como sacrifício perfeito para a nossa purificação, para a nossa santificação. E hoje nós somos salvos, hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos do pecado, libertos de nós mesmos, libertos dos nossos desejos carnais. E através do sacrifício de Cristo nós temos sim a possibilidade de viver uma vida santa, uma vida que tem santidade, que vive debaixo de purificação de pecados e santificação. Porém, é uma decisão. Eu preciso decidir viver a vida que Jesus preparou para mim e tomar posse da vocação, do chamado e dos dons que Ele me deu. Você pode usar os dons que Deus te deu para outras coisas, para viver outro estilo de vida, mas em algum momento você precisará prestar contas e haverá uma cobrança com respeito a isso. Porém, nenhuma ativação de dons e talentos é tão poderosa, vai ser tão poderosa quanto aquela que virá através do agir divino na sua vida. Quando Cristo começar a agir na sua vida, quando o Senhor Deus começar a agir na sua vida, aí sim você verá a maior ativação que você poderia receber. Tem algo que é muito especial, está lá em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberdes alguma coisa mortífera, elas não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. No nome do Pai. Às vezes a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Cristo, no nome de Jesus. Estes sinais, eles acompanham. Eles acompanham aqueles que creem. Eles acompanham aqueles que nasceram de novo. Eles acompanham aqueles que foram adotados. A partir do momento que somos adotados, nós recebemos de Deus chamado, vocação, dons, capacitação. Só que nós precisamos ativar. Imagine alguém que tem uma grande inteligência, mas não estuda. A pessoa que tem uma grande inteligência, mas não estuda, ela nunca vai alcançar o seu potencial máximo. Essa pessoa ela poderia se tornar um grande gênio, alguém de grande destaque, mas essa pessoa nunca vai usar a totalidade do seu potencial. Ela nunca vai alcançar a genialidade, porque apesar de ela ter nascido com um grande dom, com uma grande inteligência, com um grande intelecto, lhe falta o estudo, lhe falta o esforço, lhe falta a ação necessária para que ele consiga alcançar a genialidade. Assim somos nós com a adoção do Pai. A partir do momento que recebemos a adoção, nós recebemos junto com a adoção, junto com o aceitar a Cristo, junto com o nosso nome escrito no livro da vida, junto com o momento em que Deus os recebe na sua igreja, nós recebemos dons, talentos e uma vocação, nós recebemos um chamado. Só que o grande detalhe é que o chamado ele precisa ser ativado através da fé. Aqueles que crerem, os sinais os seguirão. Ou seja, não é você ficar pensando em dúvida, será que vai? Porque existem sinais que vão seguir aqueles que crerem em Deus. Mas você precisa crer e tomar posse. Você precisa ativar através da fé. E a fé ela se mostra em atitudes, não em palavras. A fé ela não vai se mostrar no post das redes sociais. Você não mostra a fé tirando uma foto de biquíni e colocando um versículo em cima. Você não mostra a fé tirando uma foto aleatória e apenas escrevendo uma passagem bíblica. Você mostra a fé no seu dia a dia, na maneira como você se comporta, na maneira como você trata as pessoas. Você mostra a fé na maneira como você é fiel aos mandamentos e aos ensinos de Cristo. Aí sim você está mostrando a sua fé no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas ações e também na sua coragem. A maioria dos cristãos, não estou nem falando de pessoas aleatórias, estou falando de cristãos, tem muito medo e muita dúvida. Será que eu vou falar com aquela pessoa do outro lado da rua e falo que Jesus ama ela? Mas e se ela achar que eu sou louco?
vê alguém doente, será que eu oro? E se Jesus não curar, eu vou passar vergonha. Às vezes ela vê uma pessoa que ela sabe que ela tem problemas com espíritos malignos e ela não tem coragem de orar porque ela tem medo. O que tem de cristão, de crente, que tem medo, assim, um medo mesmo, assim, do inimigo? Aí vai que a pessoa se endemônia, daí vem um demônio para mim, meu Deus do céu, vai que quebra tudo a casa, vai que isso, vai que aquilo. A maioria dos cristãos, ou pelo menos grande parte deles, tem esse vai que. Vai que não dá certo, vai que Deus não ouve, vai que não responde, vai que alguma coisa. O vai que tem matado muito propósito e enterrado muitos dons, destruído muitos talentos. Porque vai que não dá certo, né? Vai que eu oro e não acontece nada, vai que eu falo e a pessoa não me dá bola. Aí você vai matando a fé. E quando você mata a fé, você mata o propósito, você mata o talento. Só que a Bíblia diz que o talento e a vocação são irrevogáveis. Eles só estão ali quietinhos, eles estão adormecidos, mas eles estão dentro de você, eles ainda estão na sua vida, só que você não está usando. Isso é que nem os músculos. Se você não usa, você vai atrofiando. Eu já tive a experiência nada agradável de passar um longo tempo engessado. Eu passei 3 meses com um gesso. E quando eu tirei o gesso, tive vários problemas de adaptação, porque os músculos na área engessada atrofiaram, eles ficaram fininhos, eu fiquei fraco. E eu tive que passar por um período de fisioterapia, por um período de adaptação. Porque aquilo que você não usa vai definhando, aquilo que você não usa vai enfraquecendo, aquilo que você para diminui, enfraquece, vai morrendo aos poucos. Talvez o seu dom e a sua vocação estejam tão escondidas, tão quietinhas, faz tanto tempo que você não exerce, que você nem lembra que tem. Às vezes você nem lembra que tem um dom e uma vocação, mas eu te garanto, o Senhor te chamou, o Senhor tem um dom, o Senhor tem vocação para a sua vida. Você só precisa ativar o dom que Deus já colocou dentro de você, através da fé.